Olá, boa tarde. Estou aqui eu em casa, né? E estudando um pouquinho da palavra de Deus. E lembrando de algumas histórias muito importantes, né, que a Bíblia nos relata. E que Deus, ele é o mesmo, ele não muda. A característica, a personalidade de Deus é o mesmo. As atitudes que Deus tinha com os homens, com as mulheres de Deus, são os mesmos nos tempos atuais. Deus muda só algumas coisinhas, porque cada um de nós temos a nossa própria identidade, a nossa singularidade, a nossa particularidade. E Deus sabe como lidar e cuidar de cada um de nós. Eu estou aqui lendo um pouquinho da história de Débora e Baraque, né? Que a Bíblia diz que ela era uma pessoa muito humilde. Os comentaristas falam isso, que era muito simples, dona de casa. Só que Deus já estava preparando a vida de quem? De Débora, para ser uma grande juíza, para ser uma mulher que iria salvar o povo de Israel. Deus já tinha um propósito traçado para Débora. Não tinha como fugir disso. E glória a Deus por causa da vida dela. Que a história de Débora, essa mulher forte, guerreira, temente a Deus, profetiza, está escrita aqui em Juízes, capítulo 4, versículo 4 em diante. Algo interessante que me chama a atenção é que Deus já tinha falado para Baraque reunir os homens para ir lutar a favor do povo de Israel. Porque o povo de Israel estava sofrendo muito, muito mesmo. Por isso que o povo de Israel ia sempre a Débora reclamar, porque estavam maltratando o povo de Deus. E Deus falou para Baraque se amedrontou, se acovardou, não quis ir. Deus onisciente, sabendo de tudo isso, o que foi que Deus falou para quem? Para Débora? Débora, manda chamar Baraque, para que ele chame esses homens, para ir a favor do meu povo, que eu serei com eles. A Bíblia diz que Débora, essa mulher profetiza, mulher forte, de guerra, que julgava o povo naquela época, chamou ele. Aí disse assim, e enviou e chamou Baraque, filho de Abinão, em Quede de Natfale, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai-te e traz gente do monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Natfale e dos filhos de Zebulon, e trarei a ti para o ribeiro em Quizon a Cícera, o capitão dos exércitos de Jabim, com os carros e com a sua multidão, e os darei na sua mão. Débora falou para quem? Para Baraque, que Deus daria todo aquele povo que estava indo contra o povo de Israel nas suas mãos. Então, Baraque, ouvindo tudo isso, que Deus, através de Débora, pediu para que ela falasse para ele, olha o que ele disse: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não ireis. Isso acovardou feio, né? Mas Débora, Deus colocou uma fé sobrenatural na vida de Débora. Débora sabia que Deus tinha tirado ela, da simplicidade, da humildade. Deus colocou ela para sentar no meio dos príncipes. Deus exaltou o nome de Débora naquela época. Gente, naquela época já tinha tanto preconceitos com mulheres. Tu imagina o que ela viveu e vivenciou, mesmo sendo juíza, mesmo assim.
Havia preconceito demais contra as mulheres. Se existe ainda, na época de hoje melhorou um pouco, mas se existe ainda, imagina naquela época. Enfim, vamos lá. E disse Débora: certamente irei contigo. Certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher, Débora falando para Baraque, o Senhor venderá Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali e a Quedes, e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. E Herber, queneu, se tinha apertado os queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as tuas tendas até o cavalo de Zananim, que está junto a Quedes. Aí diz: e anunciaram tudo isso a Císera, que era o exército contrário ao povo de Israel. Filho de Abinonão, tinha subido ao monte Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, né, os inimigos de Israel, 900 carros de ferro, e todo o povo que havia com ele, desde Orosete, que é Aigoim, até os ribeiros de Quizon. Queridos, na ótica humana, era impossível o povo de Israel vencer. Mas nós sabemos que Deus é o todo-poder, o todo-poderoso. Ele pode enviar neve, chuva, frio, lama, os meios naturais da natureza que pertence a Ele, os fenômenos da natureza que pertence a Ele. Os fenômenos da natureza são poderosíssimos. Você perceba que se der um tsunami em algum país, devasta muitos lugares, mata muitas pessoas. O poder de Deus vai além daquilo que a gente imagina, e às vezes Deus nos mostra o seu poder nos fenômenos da natureza, e muitas vezes as pessoas não temem a Deus. Aí, algo interessante que o comentarista comenta, né? Que diz assim, ó: eram praticamente invencíveis, mas pela providência de Deus, uma tempestade transformou o ribeiro. Quizon era um lamaçal, impedindo a movimentação das carruagens, se tornou um lamaçal. Deus é dono de todas as coisas, de todo o poder. Deus poderia nos destruir o mundo, tudo que existe e que há. Mas Ele nos amou primeiro. Ele já planejou tudo para nós. Tudo já está pronto, né? Mas aqui, voltando para Débora. Débora foi uma mulher incrível. Uma mulher de força, uma juíza de guerra, que confiava no Senhor. Como eu disse antes, ela sabia muito bem de onde Deus tinha tirado ela, o próprio Deus. Os cargos da época muito alto. E no tempo de hoje, não é diferente, não. No tempo de hoje, Deus vai te pegar, você simples, você muito humilde. Sabe aquelas pessoas que olham para você e não dão nada por você? É isso. Deus vai pegar você do nada e vai colocar para sentar no meio dos príncipes. E você estará lá, tete a tete, no mesmo patamar que eles. Porque quem glorifica o nome de Deus na nossa vida é o Senhor. Deus conhece o coração teu como conhece o meu coração. Conhece as minhas atitudes como conhece as tuas atitudes. Algo interessante que por esses dias eu estava vendo algo no meu Facebook, né? E algo interessante, alguém colocou lá. Eu peguei e comentei. Poxa,
Saul pecou tanto quanto Davi. Errou tanto quanto Davi. Claro. Saul pecava, ia lá Samuel, Deus mandava avisar para Saul. Saul desobedecia o mandado de Deus, instruções de Deus. Deus sempre dava oportunidade para Saul. Chegou uma hora que Deus viu, Deus cansou. Não teve uma sequer que Deus mandasse avisar Saul que Saul obedecesse a voz de Deus. Não teve uma. Agora Davi também errou, era um homem sanguinário. A espada, a Bíblia diz que a espada estava na família dele, né? Só que Davi, ele pecou, ele errou, né? Pegou a mulher do general do seu exército, colocou na frente de batalha para matá-lo e para ficar com a esposa, engravidou. Enfim, a Bíblia diz que foi lá o profeta, né? E avisou para Davi uma história, contou uma história. Eu não lembro agora de cabeça, mas contou uma história. Depois vão ler lá. E dessa história que esse profeta contou, acho que foi Natan, se eu não me engano, tá? E ele falou, olha, Davi, esse merece morrer, digno de morte. Ele falou, Davi, é você esse homem. E ali, quando ele falou, o profeta, que era ele que merecia ser morto, houve um arrependimento. Tocou o coração de Davi como nunca. Ele mesmo diz na sua palavra, nos salmos, nas suas palavras, Senhor, tu pode me tirar tudo, reinado, filhos, dinheiro, fama, tudo nesse mundo que existe. Só não me separe o teu espírito de mim. Eu não sou nada nem ninguém sem o Senhor. Ou seja, se tu quiser me preparar e levar, me prepara. Pode tirar tudo, me preparar e levar. Mas não me afaste de ti. Então aquilo ali, aquelas palavras, tocou o coração de Deus. O que Saul fazia? Saul era invejoso. Saul queria o mal de Davi. E lá em Provérbios está dizendo que uma das coisas que Deus abomina é a inveja, é uma das. E contendas. Saul também era contendeiro. E contendas. Então, a personalidade, o comportamento de Saul não agradou a Deus. Deus ainda tentou com Saul, porque o povo pediu tanto um rei, que Deus levantou Saul. Naquela época, pediu tanto, vou levantar esse. Mas, enfim, falhou, Saul falhou, né? Como não obedecendo à ordem de Deus. Mas, enfim, Davi tocou o coração de Deus, Saul não conseguiu tocar. Era sempre desobediente. Davi errou de algumas formas, mas pedia perdão a Deus e deixava o mal e deixava o pecado. Mas ele não era perfeito, nenhum homem da Bíblia foi perfeito nenhum, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém. Se for ler a Bíblia, os homens, mas Deus sabe a sua essência. Deus sabe os nossos corações, Deus sabe as nossas atitudes. Deus sabe tudo que está nele. Algo muito interessante também que Deus falou para mim, filha, entra, faz uma live no Instagram e depois você coloca. Deus falando também sobre Gideão. Algo muito interessante sobre Gideão. Gideão era uma das famílias também muito simples, a mais humilde que tinha. E a Bíblia diz que os midianitas prenderam o povo de Israel por 7 anos. Por desobediência a Deus. Eles eram rebeldes, o povo de Israel desobediente. Mas Deus já tinha um plano e um projeto na vida de Israel, que é do seu povo. Deus conhecia o coração deles também, mesmo fazendo coisas erradas. Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que os medianitas prenderam o povo de Israel e o povo de Israel ficar como escravo deles. Só que a Bíblia não tem como o povo de Israel não frutificar, não crescer. E a Bíblia diz aqui que nessa época eles cresciam, cavavam poços. Deus abençoava. Mas vendo o povo de Israel crescendo, sendo produtivo, sendo próspero, vinha os midianitas e tapavam os poços, matavam os gados, sabe?
fazia coisas para que o povo de Israel não prosperasse. O povo de Israel, não, vendo aqui, sentindo, vendo aquilo, começou a chorar. Começou a clamar a Deus. Começou a lembrar de quem realmente era Deus. Porque muitas das vezes nós, como seres humanos, só costumamos lembrar do Senhor quando estamos nos desertos da vida. Quando estamos passando por dificuldade, mas glória a Deus também. Porque é nos desertos da vida que a gente cresce, que a gente adquire experiência, né? Que Deus nos honra pela misericórdia também, glória a Deus. Que Deus também vai forjando o nosso caráter, a nossa personalidade, glória a Deus por isso. Ele diz que Deus viu Gideão, era o mais simples, humilde que tinha. Tinha pessoa a serviço também da família de Gideão, do seu pai. Mas era pouquíssimo, ele diz relata que era pouquíssimo. Né? Era o menor da tribo, o mais humilde que tinha, o mais pobre, o mais humilde. E a Bíblia diz assim, ó. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para salvar dos medianitas, para salvar o povo de Israel dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, Gideão, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, meu Senhor é conosco. Por que tudo isso nos sobreveio? Gideão falou para Deus, questionou a Deus. Questionou. Deus, através do anjo, que foi enviado por Deus, né? Por que isso tudo tu permitiste? Poxa, poderia Gideão ser um adorador, amar a Deus, ser obediente a Deus, mas o povo de Israel, a maioria não era. E Gideão, acredito que não sabia disso. Porque eu ser cristã verdadeira, eu estar em comunhão com Deus, é uma coisa. E os outros irmãos que são de Israel também, são do povo de Israel, mas não estão na obediência. Vamos lá. E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais... Calma aí. Porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas dos nossos pais, nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Ou seja, Deus estava falando, né, pro anjo. Nós sabemos do que Deus fez, do que Deus ajudou o povo de Israel que fez subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou, Gideão falou pro anjo, e nos deu na mão dos midianitas. Ele indagou a Deus, questionou o Senhor. Como homem, como ser humano, ok. Porque até então o problema não era Gideão, o problema não era a família de Gideão, mas era o povo de Israel que estavam rebelde. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai-te nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Era através de Gideão que Deus ia salvar o povo de Israel durante o cativeiro de 7 anos, das humilhações que eles estavam vivendo. Vamos lá. Eis que a minha família, Gideão falando para o anjo, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Gideão sabia que ele sozinho não conseguiria, e que ele era o menor dos menores, e está questionando Deus porque Deus não levantou um outro. Queria, sabe por quê? Deus não levantou o outro. Porque Deus conhecia o homem corajoso que era Gideão, apesar da sua fraqueza como ser humano. Porque muitas das vezes, uma coisa bacana que eu percebo nas emoções de Gideão, na sua personalidade, que ele falou para Deus: olha, Deus, eu como ser humano sou falho, como ser humano eu não consigo ir para essa guerra sozinha, eu preciso de ti, sabe? Eu preciso que o Senhor esteja comigo, sabe? Eu preciso de sinais. Eu preciso que o Senhor me dê alguns sinais para realmente saber que o Senhor é comigo. Ele também era um homem seguro. Nós muitas das vezes somos inseguros.
A insegurança não é totalmente ruim. A insegurança diz para você, olha, eu, sem o meu irmão, também eu não consigo. Eu, sem o Todo-Poderoso, sem Deus, também eu não consigo. Então a gente, como ser humano, reconhece que nós precisamos um do outro. Eu preciso do médico, eu preciso do psiquiatra, eu preciso do psicólogo, eu preciso da pessoa que limpa as ruas, né, dos garis. Eu preciso daquela pessoa que limpa a casa. A secretária que faz uma faxina como ninguém. A secretária que passa uma roupa como ninguém. Eu preciso daquela pessoa que faz uma comida como ninguém. Eu preciso. Então, ele reconhecia que ele sem Deus, ele não era ninguém nem nada. E que ele precisava de sinais para que realmente Deus fosse com ele. Porque ele não estava nem acreditando no direito que Deus, que através do anjo, que era realmente um anjo ali, que estava falando com ele. Vamos lá. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Gideão, eu serei contigo. Tu ferirás os medianitas, como se fosse um homem só. Ele disse, Senhor, agora, se tem achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que comigo falas. Como eu falei, sentiu inseguro. Ele sentia, eu imagino agora, Gideão, imagina, será que isso é da minha cabeça? Será que eu estou vendo isso mesmo? Será que eu estou ouvindo Deus falando realmente comigo? Será? Que quantas das vezes Deus fala na nossa mente? Quantas das vezes o Espírito Santo trabalha na nossa mente, no nosso coração, na nossa atitude? Mas isso, como eu falei antes, é bacana. Você fala, olha, eu preciso de você, Deus. Eu preciso do meu irmão em Cristo. Nós todos precisamos uns dos outros sempre. Isso Deus olhou para a personalidade, as características de quem? De Gideão. E Deus viu bondade de Gideão, Deus viu amor em Gideão. Deus viu proteção em relação ao povo de Israel, que era o povo de Deus. E Deus, olhando para o coração de Gideão, viu que Gideão iria salvar o povo. Aí dizem, então assim, ó. Então viu Gideão que era um anjo do Senhor e disse Gideão, ah, Senhor Jeová, eis que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe diz, Pai seja convosco, não temas, não morrerá. Ele estava com medo de morrer porque viu o anjo face a face, que simboliza Deus. Aí tem algo que fala assim, ó. E Gedeão, filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, para que morra. Isso daí era quem? O pai de Gideão, povo, né, que era contra o povo de Israel, contra Gideão, pedindo para que Gideão saísse, porque ele queria matar Gideão. Aí deixa eu ver aqui. E todos os medianitas e malequitas, os filhos do Oriente, juntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor, olha só, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, no qual tocou a buzina. E os abiezeritas se ajuntaram após ele. E enviou mensagem por toda a tribo de Manassés, que também convocou após ele. E também enviou mensageiro, e de Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e escura sobre toda a terra, então conhecerei que há de livrar Israel sobre minha mão, como tem dito. Ele era um homem também seguro. Ele precisava realmente que Deus confirmasse tudo aqui, que Deus seria com ele. E Deus já tinha falado que era com ele. Mas Deus conhecia o coração de Gideão. Como pessoa, como ser humano. Ele tinha medo, como nós temos medo. Medo nasce com a gente, medo é inato. Tu imagina se o medo não existisse, tu ia ali se matar. Qualquer problema que tivesse, tu se jogava. Então o medo também nos serve para nos parar muitas das vezes para o nosso próprio bem. Não é aquele medo, sabe, que não deixa com fobia, sabe, que não deixa com ataque cardíaco, que deixa com sudorese, com ansiedade. Não é esse medo.
É o medo que nos protege de nós mesmos, das nossas próprias atitudes. Vamos lá. Aí diz assim, ó, rapidinho. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se baixou de joelho a beber água. E disse ao Gideão, com estes 300 homens, olha o que Deus falou para Gideão, com esses 300 homens, que lamberam a água, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Pelo que toda outra gente se vá, cada um em seu lugar. Aí tem mais algo interessante que a Bíblia diz, relata, né? Que Deus deixou bem claro para Gideão. Gideão, vai ser com 300. Vai ser com 300 homens. Que eu vencerei contigo essa guerra. Porque senão, o povo de Israel vai pensar que eu não tenho poder para salvar o povo e tirar o povo da escravidão. Vão dizer que tudo isso que aconteceu foi os homens que fizeram, sabe? Foi a quantidade de pessoas que venceram a guerra. Aí Deus falou para Gideão, não, vai vencer essa guerra com 300 homens. E a Bíblia diz que Deus venceu a guerra com Gideão com os 300 homens. Lembra dos fenômenos da natureza? Quem dá é Deus. O poder da natureza, de tudo que existe, está nas mãos do Todo-Poderoso. Está nas mãos do Senhor Jesus. A Ele pertence todas as coisas. Quando eu tinha oportunidade assim na igreja, porque hoje eu trabalho muito. E eu estudo também em casa muito. Quando eu tenho um tempo, tá? Porque eu trabalho, eu sou mãe, cuido de casa, né? Então, a gente precisa dar conta de uma demanda também muito extensa, muito grande. E quando a gente trabalha, se esforça, Deus nos dá vitória, porque Deus conhece o coração, Deus sabe dos limites também, né? Desculpa. Mas Deus levantou a Gideão para salvar o seu povo. Foi através do poder de Deus que o nome do Senhor foi glorificado na vida do povo de Israel. Não foi por causa de multidões de homens, não. Não foi. Foi por causa do poder de Deus. Algo muito interessante também que Deus me leva na história de Débora e de Gideão, que está em Juízes. Está bem pertinho. Débora. Juízes 4 em diante e Gideão Juiz 6, tá? Algo também que Deus me leva, porque Débora era simples, humilde, a Bíblia relata, e Deus levantou de uma forma tremenda. E também a Gideão, dos mais humildes que tinha, do mais pobre que tinha, e Deus olhou para o coração de Débora como para o coração e a atitude de Gideão. E algo que Deus também me leva nessa passagem é sobre Lázaro. Kédio, o que tem a ver a história de Gideão, Débora e Lázaro? Vamos lá. A Bíblia relata que Lázaro, Marta e Maria eram amiguíssimos de Jesus. Querido, tu imagina o teu amigo que tu ama como irmão. Acontece a morte de alguém. Fica imaginando. E aquela pessoa que é teu amigo morre, que tu tanto ama, como é que tu ficaria? E o teu irmão, vamos dizer uma hipótese, se fosse teu irmão ou qualquer outro amigo, qualquer outra pessoa que você ame, não só irmão de sangue, mas amigos também, seja quem for. Tu imagina a dor que é viver essa perda, esse luto, né? Imagina. Aí a Bíblia relata que Jesus, quando visitou, deixa bem claro. Jesus, quando visitou, deixa eu ver aqui, rapidinho, é em João 11. João 11, isso, aqui.
Quando Marta, Maria, estava lá, a Bíblia diz que Maria pegou um unguento e colocou em Jesus. E pegou os cabelos e secou com os cabelos. Aqui, ó. Maria era aquela que tinha ungido, ó. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Lázaro já estava enfermo. Quando isso aconteceu? Quando estava Marta, Maria e Lázaro. Foi visitar ele em outro versículo. Porque Marta estava atarefada, né, com as coisas, preparativo. Não é que é ruim a Marta ter ajeitado tudo, né? Mas ela tá com ansiedade muito grande dentro dela, com cuidado para a casa não estar muito suja, sabe? E também para receber a Jesus Cristo, seu amigo, né? E é só que a Maria já estava, enquanto Marta estava preocupada, Maria já estava preocupada para cuidar das coisas, né? De Jesus, para dar atenção a Jesus, para ser receptível a Jesus, né? Aí o que acontece? E a outra estava ansiosa, a Marta, afadigada, preocupada e estressada. Jesus vendo isso, né, falou: Marta, para que tu se fadiga desse jeito? Para que tu estás desse jeito? Aí a Bíblia diz, né, que foi quem? Que foi Maria que estava lá em equilíbrio. A Bíblia diz que era Maria que estava em equilíbrio da sua razão e da sua emoção, enquanto Marta, a sua irmã, estava exacerbada com ansiedade, com preocupações se a casa estaria limpa, se a comida estava tudo bem. Ela estava agitada, nervosa. Marta não. A Bíblia diz que Maria ficou com a melhor parte. De quê? De dar atenção para Deus, de ouvir a Deus. Estava mais em equilíbrio emocional com a sua razão, estava mais em equilíbrio um com o outro. Sabe? O que acontece? A Bíblia deixa bem claro que ele já estava doente. Mas aquilo que preocupa, a gente não preocupa o próprio Jesus. E Jesus foi para outro lugar ministrar com seus discípulos, pregar o evangelho de Deus, o reino de Deus, que ele era o próprio reino. E um belo dia a Bíblia diz que Lázaro falece. Aí chega uma notícia, porque Marta e Maria pediu para avisar para Jesus que estavam sepultando a Lázaro. Aí Jesus, sabendo disso, falou: essa morte, ele só está dormindo, essa morte, eu vou despertar realmente desse sono. Aí fala assim, ó. E Jesus ouvindo e diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o próprio Jesus está falando para os discípulos que isso que estava acontecendo com Lázaro tinha um propósito, tinha um sentido. Que era para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ser glorificado na vida de Lázaro e na vida de muitos que iriam ressuscitar. Porque depois que Lázaro morreu, depois eu falo isso mais à frente, quando ele ressuscitou, alguns ressuscitaram também com Lázaro. Ou alguns saíram da cova também. E muitas pessoas creram, entendeu? Em Jesus, creram que ele era o Filho de Deus que veio ao mundo. Muitos creram, enfim. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Presta bem atenção. Jesus ainda ficou 2 dias, sabendo que ele estava enfermo. Aquilo que preocupa a gente não preocupa Jesus. Ele é o dono do milagre. Ele vai chegar na minha vida e na tua vida no tempo certo. Vamos mais em diante.
Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Jesus falando. Disse, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus teve que explicar. Jesus teve que detalhar o que estava acontecendo. Os discípulos estavam entendendo que Jesus estava falando que ele estava só dormindo, não estaria morto. Aí Jesus teve que falar para os seus discípulos: não, ele morreu, ele está morto, eu vou voltar para ressuscitar. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E fogo, olha só que coisa incrível. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus falou para os discípulos e para quem estava com ele: eu fogo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que vocês acreditem no Filho do Homem, no Filho de Deus, que acredita em mim, que foi Deus que me enviou para salvar a humanidade, né? Vamos lá. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Algo interessante que eu estava estudando aqui na Bíblia: os estudiosos, o povo de Israel, tem uma superstição que quando uma pessoa morre, o espírito fica por 3 dias pairando sobre o corpo e tem a oportunidade, o espírito, de voltar e ressuscitar. Jesus, sabendo dessa superstição, Jesus falou: não vou, eu só vou no 4º dia, para que o meu nome, lembra que eu li? Para que meu nome seja glorificado. E assim aconteceu, foi no 4º dia que o milagre aconteceu. E creram. Vamos lá mais adiante. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, subiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta veio ao encontro de Jesus, mas Maria ficou em casa, estagnada, sofrendo, e teve que sofrer. Perdeu o irmão que amava, né? Perdeu, ela tinha que viver o momento dela de fases. O luto tem fases. Ela precisou chorar aquele tempo, viver aquele tempo e resignificar depois aquele tempo. E disse, pois, Marta a Jesus. E quando Marta foi indo ao encontro de Jesus, encontrou com ele. E Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta questionou de novo a Jesus Cristo sobre isso. Tu poderia ter salvado meu irmão quando tu esteve lá. Tu sabia que meu irmão estava doente, por que tu não fizeste? Lembra que Jesus falou foi para que o nome do Senhor fosse glorificado? Então, vamos lá mais adiante. Mas agora sei que tudo quando perdis a Deus, Deus o concederá. Marta falou, mas também agora sei que tudo quando pedir a Deus, Deus concederá. Olha a fé de Marta. Marta tinha uma fé sobrenatural, tinha uma fé também, uma esperança. Mesmo que Marta, naquela época que Jesus foi visitar os 3, né, que é Marta, Maria e a Lázaro, que ela ficou com ansiedade, afobada, cuidando das coisas de casa, perdendo o melhor, que era dar atenção, né, a Jesus, ouvir dele, ele ensinar essas coisas todas. Mas aqui uma lição também. Marta também foi uma grande mulher. Cada um aqui tem sua personalidade. Cada um aqui tem seu defeito e as suas qualidades. A gente vê cada uma diferente da outra, de Marta e Maria. Cada um tocava no coração de Deus, com seus defeitos e com as suas qualidades, entre Marta e Maria. Vamos lá. E disse-lhe Marta: eu sei. Olha só o que Maria diz: eu sei que ele há de ressuscitar, a ressurreição do último dia. A Maria agora falando para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor há de ressuscitar. Mas estava dizendo para Jesus que ele não teria no momento o poder de ressuscitar. Jesus estava falando para Maria: Maria, eu sou o poder, eu vou ressuscitar Lázaro. Eu vou fazer. Eu sou o Todo-Poderoso. Vamos lá. E diz Jesus: eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Deus tem algum propósito na vida de alguém, queridos, ninguém morre. Só vai morrer se Deus permitir, porque o propósito na terra, nesse mundo, acabou. Que tudo que Deus te fez, te proporcionou, te formou, o tempo para nossas vidas acabaram aqui. Não importa por quanto tempo foi, mas a tua missão foi. Claro que tem gente que vai antes, porque comete coisas erradas, né? Comete coisas ilícitas, coisas que a lei abomina, como a do homem, como a de Deus. Aí é uma outra coisa, quando você comete coisas que você prejudica o social, prejudica o outro, quer matar o outro, quer fazer coisa errada pro outro, quer fazer mal pro outro. Aí você está se jogando para a morte. Mas quando você está na obediência do Senhor, fazendo aquilo que Deus propôs para fazer, não estou falando de perfeição, estou falando de propósito, de caráter, personalidade. A gente também é imperfeito. A gente está todo o tempo aprendendo, crescendo, chorando, caindo e levantando. Tá? E Deus conhece o coração. Lembra que eu falei a diferença de Saul e de Davi? Eu vou lembrar mais uma vez. Saul desobedeceu a Deus de várias formas. Samuel foi lá, que era o profeta, avisar para ele, para que ele matasse todo o povo, que o povo era mau, o povo era ruim. E ele desobedeceu várias vezes, várias. Agora a Bíblia diz que Deus levantou Davi como homem segundo o coração de Deus. Deus levantou Davi. E a Bíblia diz que ele foi um homem sanguinário. A espada ficou pelo motivo dele pegar um dos seus principais do exército, colocar na frente de guerra para matar, para ficar com a esposa dele. Engravidou, né? A esposa ainda engravidou. Teve um filho, né, do adultério e do homicídio, né? E ainda matou o capitão da guarda dele. A Bíblia fala. Ah, Kedna, os dois pecaram, os dois erraram, os dois... Mas tem uma grande diferença, se você for ler a Bíblia com detalhe, os relatos. Saul, na verdade, sempre as ordens que Deus mandava ele fazer, não cumpria nenhuma. E Deus sondou o coração, viu que ele era obediente, que ele era invejoso. Ele não queria o bem de ninguém da nação, ele queria o próprio bem para ele, para o seu próprio ego. Ele só viu o seu ego. O bem só para ele. Davi não. A Bíblia diz que Davi, quando Natan foi lá para o profeta falar para ele em forma de parábola, Davi falou para Natan: Natan, esse homem deveria morrer. Sabe o que foi que Natan falou para Davi? Davi, esse homem é você. Você que errou, você que pecou. Você merece morrer. A Bíblia diz que ele rasgou, que ele chorou e ele clamou. A Bíblia relata mais adiante que ele fala para o Senhor: Senhor, tira tudo, tira o meu reinado, tira a minha riqueza, tira os meus filhos, minhas filhas, minhas esposas, tira tudo de mim, mas que teu espírito não se aparte de mim. Pode tirar todo o reinado, que eu viva na miséria, que o Senhor me mate, que o Senhor faça qualquer coisa, mas que o teu espírito não se aparte de mim. A Bíblia diz que isso agradou o coração de Deus. Você vê que o outro era perfeição, nenhum homem na Bíblia, só o próprio Jesus que era perfeito. O restante não era. Entende? Não era. Então, queridos, entenda uma coisa. Nós estamos nesse mundo para aprendermos e nunca saberemos muito. Sabe? Glória a Deus por isso. Mas a gente pode ler um bom livro, a gente pode estudar, né? A gente pode fazer um curso, uma faculdade. A gente pode fazer tantas coisas. Mas voltando para Lázaro, tudo que aconteceu na vida de Lázaro foi para glorificar o nome de Deus. Foi para glorificar o nome de Deus. Tem coisas que muitas das vezes na nossa vida não acontece. Poxa, Deus, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 10, 20 anos.
e não aconteceu ainda. Mas há uma promessa de Deus na minha e na tua vida. É um tempo de Deus para Deus glorificar o nome dele em nossas vidas. Creia. Creia. A minha fé, assim, a minha esperança é assim. Eu vivo isso. Eu não estou falando de boca, não. Eu vivo esperando em Deus cumprir aquilo que ele me prometeu. A faculdade, Deus cumpriu. A faculdade, Deus cumpriu na minha vida. E eu ainda vou continuar estudando. A minha casa própria, por mais simples que seja, por mais humilde que seja, Deus cumpriu. Houve uma promessa, Deus falou que me daria. Eu paguei um preço. Eu paguei um preço pela faculdade. Eu paguei um preço para ter essa casa que eu não terminei ainda. Está em obra. E Deus vai me dar graça antes de terminar, de construir essa minha casa. E eu acredito que eu vou construir, eu vou sair daqui e vou deixar aqui essa casa para ficar como uma renda. Então, eu só quero te dizer que os planos de Deus são maiores para ti, maior para mim, maior para você. Não pense que Deus te esqueceu, porque aparentemente pareceu que Lázaro estava esquecido. Não estava esquecido por Deus. Deus permitiu tudo isso para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Lázaro, e Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus chorou quando viu o sepulcro, quando viu o povo chorando, quando viu Marta e Maria chorando. Ele teve compaixão. Mas Deus permitiu para que o nome dele fosse glorificado. Na minha e na tua vida não vai ser diferente. O nome dele vai ser glorificado. Mas lembre que toda promessa passa pelo teste do tempo. E não pense que é fácil, não. E não pense que a gente não erra, e não peca, e não erra no caminho, não. Mas Deus sonda teu coração. Deus sabe que tu não é invejoso. Deus sabe que tu tem um coração bom. Deus sabe, porque se tu for ver, a Bíblia toda, Abraão errou, Sara errou, Isaac errou, Jacó errou, tantos outros homens erraram. O único que teve que vir foi Jesus Cristo para ressuscitar no terceiro dia, né? Para a graça entrar. E veio para cumprir a lei também. Jesus veio também para cumprir a lei. Ele fala, não pense que eu não vim para cumprir a lei. Eu vim também para cumprir a lei e os profetas. Ou seja, eu vim, além de vir para a graça e cumprir a lei dos profetas, a lei e dos profetas, eu vim para cumprir também o que os profetas falavam. O que eles ministravam, o que está escrito na palavra. Eu vim para cumprir todos esses três. Graça, lei e os profetas. Então, que ele não tem desculpa, não. A lei do Antigo e Novo Testamento está valendo. Algumas coisas, quando Jesus veio, mudou. Na época da graça. Mas aí vai ser por uma outra hora eu falar isso. Ó, tchau, fica com Deus, tá? Tá acabando aqui. Porque caiu, acabou a energia. Eu não tenho nem como agora colocar, tá? O carregador. Mas que Deus abençoe. Que Deus abençoe imensamente.